Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo aqui num jogo que deu o que falar na Liga Neotec 2025. É o confronto entre Salvador e São Jorge, lá pela 18ª rodada. Jogo importante esse. Com certeza. E olha, temos bastante coisa para explorar. As escalações oficiais, claro, e também uns trechos bem legais da transmissão ao vivo da New Sportive, que é o canal oficial da Liga, né? Com comentários da época. Sim, isso ajuda a dar o clima do momento. Exato. E tem notícias do portal New Sportive sobre o jogo, o campeonato, e a tabela de classificação atualizada. Essencial para a gente entender o peso desse resultado. Fundamental. Ok, então, qual a nossa missão aqui? Acho que é identificar os momentos-chave, né? Entender por que essa partida mexeu tanto com a briga pela liderança e o que tudo isso diz sobre os times e a própria Liga Neotec. Que vale lembrar, é essa competição de futebol digital super organizada que rola no FIFA 16 para PC. Uma comunidade bem ativa, inclusive. Verdade. Bom, antes do jogo começar, a expectativa estava lá em cima, né? Com certeza. 2 times fortes, elencos, segundo as fontes, bem recheados. Sim, 2 plantéis de respeito. E tinha aquele fator extra. O Salvador jogava em casa, e o retrospecto deles lá era, nossa, impecável. 9 jogos, 9 vitórias. Até aquele momento. Absurdo, né? Total. Onde você acha que a pressão pegava mais antes do apito inicial, considerando o que estava em jogo para cada um? Olha, é uma boa pergunta. A pressão vinha de lados diferentes, eu acho. Para o Salvador, jogar em casa com esse histórico perfeito, cria aquela obrigação, né? Tem que vencer para confirmar o favoritismo, para disparar na ponta. Qualquer tropeço ali seria, nossa, uma zebra enorme. Aham. Já para o São Jorge, que estava em quarto, a pressão era outra. Era de não deixar o líder escapar, sabe? E talvez mais importante, se firmar ali no G4, que nessa liga garante benefícios importantes, né? Vaga em Copa, prestígio. Então, mesmo com a força do Salvador em casa, o São Jorge sabia que um bom resultado ali seria tipo um golpe na mesa. Uma afirmação. Exato. E na 18ª rodada, né? Reta final chegando. Cada ponto conta muito. Totalmente. E como é que eles foram a campo taticamente? Vamos ver as escalações. O Salvador veio no papel com 4-5-1, né? Mas a transmissão da Neo Sportive fez questão de dizer, a postura vai ser ofensiva. É o famoso 4-5-1 ofensivo. Pois é, e os nomes confirmavam. Tinha o Peschmeichel no gol e lá na frente o Imperador camisa 9 como referência. E um detalhe importante que a gente viu, o camisa 10, que era o segundo atacante, saiu machucado, entrou um meia, camisa 43 no lugar dele. Uma mudança que pode ter impactado a dinâmica ali na frente, né? Sim. Do lado do São Jorge, a aposta foi no 4-3-3, uma formação que classicamente busca velocidade, né? Pelas pontas para contra-ataque. Isso, ideal para explorar espaços. A gente vê o Diane ali no meio-campo, camisa 5, e um banco com nomes conhecidos, Edgar Davids, Sandro, até o Santiago Muniz, figura carimbada no futebol virtual. E aí começa a parte tática que eu acho fascinante. Esse 4-5-1 do Salvador, mesmo dito ofensivo, a ideia base é preencher o meio, né? Com o Imperador mais isolado e o camisa 10, antes de sair, talvez buscando mais o jogo. A ideia parecia ser controlar a posse, ditar o ritmo. Certo. Por outro lado, o 4-3-3 do São Jorge, com pontas rápidos, claramente queria explorar os espaços que um time ofensivo deixaria. Faz sentido. E a transmissão falou em equilíbrio na posse de bola. O que isso sugere pra gente? Talvez que as estratégias meio que se anularam ali, sabe? O Salvador pode ter tido dificuldade para transformar esse controle de meio em chance clara para o Imperador contra uma defesa bem postada. E o São Jorge, com o meio congestionado, talvez teve dificuldade para acionar os pontas com eficiência, dependendo mais de lance individual, transição rápida, que nem sempre encaixa. Entendi. Então o equilíbrio na posse pode, na verdade, esconder uma dificuldade dos dois lados de furar o bloqueio, né? Exatamente. Uma dificuldade mútua de criar chances claras de forma consistente. Que leitura interessante, porque o jogo acabou decidido não numa construção tática, né? Mas num momento de pura genialidade. Foi o que aconteceu. O gol do Salvador. E que golaço do Jude Bellingham. As fontes descrevem um voleio espetacular.
Lindo gol mesmo. A transmissão da Neo Sport TV até focou na técnica, o comentarista falando: o segredo tá no pé de apoio. Nossa, um lance desses num jogo travado. Decide a partida. Quebra qualquer esquema. Imagina o balde de água fria pro São Jorge. Sem dúvida. E esse gol ilustra perfeitamente o que a gente estava falando do equilíbrio tático. Quando as estratégias se encaixam ou se anulam, a qualidade individual faz a diferença. 1-0 não veio de uma falha clara do São Jorge, ou de uma jogada super ensaiada do Salvador. Veio do talento. Veio da capacidade técnica de um jogador como o Bellingham, que, aliás, segundo a artilharia que a gente tem aqui, chegou ao 6º gol na Liga com esse lance. Já é uma marca boa. Sim, e reforça a ideia. O Salvador, além da força coletiva em casa, talvez dependa desses lampejos, sabe? Para resolver jogos complicados. Num campeonato longo como o Neotec, ter jogadores assim, que decidem sozinhos, é um trunfo enorme. Com certeza. Mas não foi só o gol que agitou a partida, né? Tiveram outros momentos tensos, outros destaques. Teve sim. O goleiro do São Jorge, por exemplo, parece que ele teve uma atuação fantástica. É o que dizem as fontes. A transmissão usou termos como ponte monumental até milagre para descrever algumas defesas dele. Isso sugere que o Salvador, mesmo com aquela dificuldade tática que você falou, conseguiu criar perigo, né? Exatamente. As defesas do goleiro do São Jorge são a outra face dessa moeda do jogo equilibrado. Mostram que, apesar do placar magro, o Salvador pressionou sim, criou chances que só não viraram um gol por causa dessa atuação individual excelente do goleiro. Aham. Isso manteve o São Jorge vivo no jogo até o fim, né? Com aquela esperança do empate. A atuação do goleiro foi sem dúvida um fator que impediu uma vitória mais tranquila para o Salvador. Falando nesses lances capitais, na tensão, teve também um lance de mão na bola, né, que o árbitro Rodolfo Costinha marcou corretamente, segundo as fontes. Sim, um lance importante também. E uma falta mais dura ali que rendeu cartão amarelo para o Maicon, do São Jorge. Os dois times mexeram, fizeram substituições, buscando sangue novo, como disse o comentarista na época. Tentativas de mudar o jogo, né? Isso. E ainda teve um gol do Salvador anulado por impedimento. Mais um susto para o São Jorge. E nomes como Júlio Batista, o Cruyff, até o Vini Júnior foram mencionados na transmissão, participando da criação de jogadas. O que esses outros lances dizem pra gente sobre a dinâmica do jogo? Olha, eles pintam um quadro de uma partida bem intensa. Verdade. Disputada em várias frentes. A mão na bola, o cartão amarelo. Mostram que a disciplina tática, o controle emocional, tudo isso foi testado. Verdade. As substituições são os técnicos buscando soluções ativamente, tentando quebrar aquele equilíbrio que persistia. O gol anulado, mesmo que corretamente, é mais um sinal da pressão do Salvador. Sim. E a menção a jogadores criativos como Cruyff, Vini Júnior, sugere que, apesar do placar baixo, não foi um jogo só de marcação ou força bruta, sabe? Houve sim tentativas de jogadas mais elaboradas, dribles, passes verticais, dos dois lados. Entendi. E pensando na atuação do goleiro do São Jorge e nesse placar apertado de 1-0, isso me fez lembrar de outra informação que a gente tem aqui. Uma notícia mais antiga, de uns meses antes, sobre a eliminação do São Jorge na Copa dos Campeões. Foi num jogo dramático contra a Capilândia. E o detalhe chocante foi que o São Jorge acertou a bola na trave. 4 vezes. Nossa, 4 vezes. É muito azar. Ou... Pois é. Será que a gente pode começar a traçar um paralelo? Essa dificuldade em converter as chances, mesmo quando elas aparecem, como talvez surjam essas defesas milagrosas e a derrota por só um gol. Pode ser um padrão para o São Jorge? Essa conexão é muito pertinente. Aquele jogo contra o Capilândia com 4 bolas na trave é o tipo de coisa que marca um time, sabe? Imagino. E aí você vê outra derrota por placar mínimo num jogo importante onde o goleiro adversário foi destaque. A pergunta surge na hora. Será que falta ao São Jorge aquele poder de fogo nos momentos cruciais? Aquela frieza para botar a bola para dentro quando a chance aparece? É difícil cravar com base em 2 jogos, claro, mas é uma hipótese que ganha força. Aham. Pode ser psicológico, pode ser pontaria, pode ser até o estilo de jogo que cria chances, mas talvez não chances tão claras assim. Entendi. Essa possível dificuldade em matar o jogo pode ser o que separa o São Jorge de um time como o Salvador, que mesmo num dia talvez não tão brilhante coletivamente, achou um golaço para levar os 3 pontos. E que 3 pontos?
o impacto na tabela foi enorme. Apito final: Salvador 1, São Jorge 0. Vitória magrinha, mas valendo ouro. Valiosíssima. O Salvador não só manteve o 100% em casa, agora 10 vitórias em 10 jogos, como abriu uma vantagem bem considerável na liderança. Foi para 46 pontos, o São Jorge, mesmo perdendo, ficou ali em quarto com 33. Exato. E quando a gente olha a tabela completa, vê a dimensão disso. O Salvador abriu 7 pontos para o segundo, o Equinócio, que tinha 39. É bastante coisa. Coloca uma pressão enorme nos perseguidores. O Internacional logo atrás em terceiro com 34 e o próprio São Jorge parado nos 33, vê o líder, sumiu lá na frente. Complicado para eles. E aquela análise na transmissão do comentarista Caio Ribeiro, falando que o São Jorge teve um dia ruim. É uma perspectiva, claro, mas talvez minimize um pouco a consistência absurda do Salvador em casa. Concordo. Essa capacidade de transformar o mando de campo em vitória, mesmo em jogo apertado como esse, é um diferencial competitivo brutal. E essa liderança folgada fica ainda mais importante quando a gente lembra da estrutura da Liga Neotec, né? Exatamente. Vale a pena reforçar esse contexto maior. A Liga Neotec não é só a primeira divisão que a gente está analisando aqui. Tem todo um ecossistema. Isso. As fontes mostram uma estrutura complexa, segunda, terceira, quarta divisões, divisão de acesso, fora as várias copas que rolam em paralelo. Copa Neotec, Copa dos Campeões, Supercopa, tem ranking de clubes que mexe com o orgulho das equipes. E, claro, a briga pela artilharia, que no momento, segundo a nossa fonte aqui, está liderada pelo Ibrahimovic do Equinócio, o vice-líder com 14 gols, o gol do Bellingham não deixou com 6, longe ainda, mas foi crucial para o time dele. E olhar para essa estrutura ajuda a gente a entender o mundo dos esportes, né? Ligas como a Neotec criam narrativas, criam rivalidades, um senso de comunidade muito forte. Espelha muito o futebol real. Isso é verdade. E o fato de ser jogada no FIFA 16 para PC é um detalhe curioso hoje em dia, né? Com tantos FIFAs mais novos. Por que será, né? Olha, pode ter várias razões. Talvez a plataforma seja mais estável para organizar campeonatos online com muita gente. Pode ser que modificações específicas, tipo patches de atualização de elenco, sejam mais fáceis de fazer nessa versão. Pode ser. Ou quem sabe seja simplesmente uma preferência da comunidade que fundou a liga, sabe? Que se consolidou em torno daquela jogabilidade específica do FIFA 16. Faz sentido. Cria uma identidade. Exato. Confere uma identidade única para a Liga Neotec. E essa escolha pode até influenciar o estilo de jogo que a gente vê, talvez favorecendo certos tipos de jogadas ou habilidades daquela versão do game. Interessante pensar nisso. Bom, então recapitulando aqui nossa análise dos materiais sobre Salvador versus São Jorge, a gente viu o líder Salvador, em casa, superando um São Jorge forte por 1-0. Gol decisivo do Bellingham, um golaço. Individualidade pura. Exato. Vitória que manteve a fortaleza deles intacta e disparou o time na liderança da Liga Neotec 2025. Um jogo de muito equilíbrio tático, onde as estratégias pareceram se anular às vezes. E a decisão veio no talento. Isso. E claro, a gente não pode esquecer da atuação do goleiro do São Jorge, que segurou um placar maior. Fundamental para manter o jogo aberto. E aquela questão que a gente levantou sobre a finalização do São Jorge, continua na cabeça, né? Fica a dúvida, né? Aquela lembrança das 4 bolas na trave contra o Capilândia, somada a essa derrota agora por 1-0 para o líder, num jogo onde parece que chances foram criadas, mas pararam no goleiro. Deixa aquela pulga atrás da orelha. Será que essa dificuldade em converter nos momentos decisivos é um padrão mesmo? Algo que pode estar limitando o São Jorge na briga pelo título, principalmente contra um time tão eficiente, tão consistente como o Salvador está se mostrando? É um ponto crucial para a gente observar no próximo jogo deles, né? Que vai ser contra o Londrina em casa. A pressão por uma vitória convincente, talvez por mais gols, vai ser alta com certeza. Com certeza, fica aí a reflexão.